Amém, queridos? Peço a você que continue no Salmo 40. Nós vamos ler o verso 1, verso 2 e verso 3. Diz a palavra de Deus: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar. Pai, pedimos iluminação do Senhor. Não somos suficientes para a Tua palavra, e ela é suficiente para tudo. Por isso pedimos Tua iluminação, Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o Salmo traz aqui a palavra esperar pelo Senhor. E uma coisa que nós reputávamos como uma prática ruim era a prática de esperar. Vivíamos numa sociedade que não sabia esperar. Na verdade, confundiu esperar com estar estático, estar inoperante. Então daí a dificuldade das pessoas de esperarem, porque era um mundo muito corrido, muito rápido, que se tinha que produzir, e vivíamos como se tudo dependesse de nós. E agora tudo escapou das nossas mãos. Agora a única coisa que temos que fazer é esperar. O que mais fazer senão isso? É exatamente por isso que precisamos recorrer a Davi, para descobrir como fazer uma boa espera, porque ele escreveu esse hino em cima de uma experiência de ter esperado pelo Senhor. Então vamos aprender com ele. É mais ou menos perguntar a Davi o que ele faria, com todo o seu temor, a sua fé e sua confiança inabalável em Deus, como que ele agiria diante da epidemia do coronavírus, porque afinal ele era o rei de Israel. Então, como devemos agir diante disso? Uma boa espera é o que Davi vai nos ensinar. E eu te peço então que você acompanhe o texto, e no final falaremos sobre esse título, ao mestre de canto, um salmo de Davi, uma melodia de Davi. Ele compôs a melodia em cima da esperança que ele teve em Deus, da resposta que Deus deu. Então o que ele faz depois disso? Ele entrega ao mestre de canto para passar ao povo. E aí o cântico diz o seguinte, o conteúdo do cântico: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Bom, aqui tem algumas lições que podemos aprender por essa espera. A primeira é que eles falam a respeito de confiança. Uma boa espera é aquela que confia naquele em quem você espera. E se tratando de Deus, você confia? Porque se você não confia, você está desconfiando. Desconfiando que Deus não vai agir, que Deus não se importa, ou que Deus não tem poder para intervir. Não pode ser essa a nossa expectativa. Esse tipo de espera é uma espera ruim. É uma espera de quem não sabe o que vai acontecer. E espera tem a ver com esperança. A esperança de Davi estava no Senhor. Ele se via numa situação, mais tarde ele vai descrever como que um lamaçal, ele preso num lamaçal, e envolvido em uma trama na qual ele não podia se sair sozinho. Então, é isso que estamos. Nós não podemos fazer nada a respeito do que está aí. Estamos atendendo ao direcionamento dos médicos, no fundo, porque nós simplesmente não temos nada para fazer. Porém, podemos sim, positivamente, proativamente, confiar no Senhor. É isso que está sendo dito. Não tínhamos tempo para a família, não tínhamos tempo para nada, e agora não tínhamos tempo para Deus, nem para a igreja, nem para a religião. Precisamos produzir. Então, a primeira coisa que Davi fala é que ele esperou pelo Senhor. A espera dele não era uma espera estática, era uma espera confiante. Então, dá mais ou menos a ideia: pacientemente esperei.
Essas duas palavras, confiantemente no Senhor, é uma tradução de uma expressão que ele está dizendo, confiei confiando. É muito enfático para o hebreu isso, ele diz assim, esperei confiando, confiei confiando, seria essa ideia. Então, no fundo, a palavra esperar aqui acaba sendo mais uma inferência. Porque ele está esperando que Deus vai intervir para a situação. Deus não está alheio. Deus me ama e Deus vai agir em meu benefício. Deus sempre fez isso e Deus vai continuar fazendo. Estamos num mundo caído. Então nós olhamos para as tribulações e ficamos perguntando por que o Senhor fez isso. Mas no fundo não foi o Senhor que fez, foi a nossa queda. Nossa separação de Deus é que nos deixa vulneráveis. Então o que toda a humanidade tem que fazer é voltar-se para o seu Criador, esperar nele e clamar. Então o que o salmista está nos dizendo é que quando ele esperou confiantemente pelo Senhor, essa é a boa espera, quando você espera confiante, confiando que Deus te ama e confiando que Deus vai intervir, vai vir o seu intermédio. Que Deus o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de bondade. Então o que o salmista nos diz é isso. Aí nós precisamos aprender a esperar. É um momento em que estamos tendo uma lição de humildade. Éramos sim, não tenha dúvida disso, éramos uma sociedade arrogante, soberba, autossuficiente, e agora nós estamos quebrantados, nos vemos diante de uma situação em que as nossas mãos estão atadas, e com as mãos atadas nós não podemos fazer nada, precisamos que alguém venha desatá-la e venha nos livrar e venha nos dar livramento. Por isso, confie no Senhor. Confiar no Senhor não é presumir que Ele pode te ajudar, é crer que Ele vai te ajudar. Porque Ele sempre foi bom e Ele é generoso com o seu povo, Ele vai intervir em nosso intermédio. Então, possivelmente, você está em alguma situação que demanda de você algum tipo de confiança e de espera nele. Pois essa é uma boa espera, espere confiante. A segunda coisa que observamos é que como Deus reagiu diante da espera de Davi. E ele testemunha isso, que o Senhor se inclinou. Você não imagina o que é para um hebreu essa frase que Deus está se inclinando. Não fosse o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo e aceito dentro do cânon judaico esse salmo, fôssemos um de nós que disséssemos isso, seríamos certamente rechaçados pela sociedade que conhecia Deus, que era a sociedade judaica. Porque o judeu tem dificuldade de se inclinar. Ele não se inclinava diante dos outros deuses, não queria se inclinar diante dos reis, e daí é que vem essa ideia. Até Estevão faz uma menção disso. Estevão, quando está no Sinédrio, chama aqueles homens, aqueles hebreus, de homens de dura cerviz. O que é homem de dura cerviz? Que tem uma coluna cervical endurecida, por isso são homens que não se dobram. E o dicionário, melhor dicionário, mais conhecido, mais reputado entre os estudiosos, aponta como a tradução desse verbo que Deus, na verdade, se dobrou, se inclinou ou esticou. São traduções possíveis. Então o que acontece? Deus se inclina. Nós não inclinamos, nós não nos dobramos. Porém, quando alguém confiantemente espera em Deus, e não só espera em Deus, você vai ver na frase seguinte, que ele clama, o que está acontecendo é que o homem então se dirige a Deus. E aí esse Deus se inclina e ouve quando ele clama por socorro. É a terceira explicação que nós temos. Então estamos tendo uma lição de humildade. É interessante que o apóstolo Pedro, Tiago e também o profeta Isaías nos apontam para esse fato do homem ser altamente vaidoso e que o homem é como a erva e a vaidade do homem, a glória do homem é como a flor da erva. Basta sair o sol, a erva seca e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Pedro completa dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E ele diz: porque o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes
concede a sua graça. Então, espere humildemente, é isso que Davi está dizendo. Esperei com confiança que só Deus poderia me livrar e que Deus o faria. Então, automaticamente ele diz que Deus se inclinou e ouviu quando ele clamou por socorro. Então nós temos aí uma terceira lição, que esperar não é esperar estático, esperar calado. Deus sabe todas as coisas e ele vai intervir. Realmente ele sabe tudo e ele vai intervir. Mas ele determinou que nós orássemos. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Quer dizer, procure. O esperar não é meramente ficarmos estáticos. Aqui é uma espera que tem um som. É uma espera sonora. Ele está clamando a Deus enquanto espera. Então, que pelo menos aprendamos isso dessa situação de tribulação, que estejamos em oração, reaprendamos a orar, aqueles que já sabiam, e aqueles que não oravam, que não se curvavam, não se dobravam, estão tendo uma necessidade de se tornar humildes. E aí, diante da humildade, que é uma coisa que faz extrema falta na nossa sociedade de hoje, e precisamos aprender com isso. E aqui diz que diante desse fato, é que o salmista diz: o Senhor me ouviu. Ouviu porque ele estava falando, ele estava gritando por socorro. Ele me ouviu quando clamei por socorro. É exatamente isso que o salmista diz, dizendo que esse esperar não foi um esperar silencioso, um esperar inerte, mas um esperar sonoro. Ele falou com Deus. Então você também ore enquanto espera. Esse é um período de comunhão com Deus. É possível que muitas pessoas não tinham tempo para Deus, estavam atribuladas e envolvidas demais, e tinham desculpas para si mesmas, para não atender e nem cumprir suas obrigações com o Senhor. E diante desse fato que o homem estaciona, que o homem vê: eu não posso andar mais se Deus não colocar a mão. É evidente, eu não tenho dúvida, que é possível que os biólogos e os químicos encontrem a cura, se é que já não encontraram, para a doença. Mas é uma coisa que devemos saber, que nada vai acontecer sem a vontade de Deus. Talvez até eles descubram e não tenham como divulgar isso, como espalhar para a multidão. E aí que nós precisamos esperar no Senhor, que Ele haja fortemente e Ele mova as pessoas para que nossa sociedade seja livre, assim que tivermos aprendido a lição. Então, não é a biologia nem a química, é a palavra que sai da boca do Senhor que vai libertar o povo, e por isso, clame por socorro, porque Ele vai te ouvir. Ele ouviu Davi e vai ouvir nós. Na verdade, era essa a intenção de Davi. Quando ele entrega ao mestre de canto, era para que a experiência que ele teve com o Senhor fosse passada aos outros. E as pessoas dizem: realmente confiar no Senhor vale a pena. É essa postura que nos é proposta aqui. Olha que interessante que ele conta o resultado da sua oração. Ele diz que Deus o tirou de um lamaçal, de um tremendal horrível. A palavra judaica é essa, é horrível, lamaçal, e colocou os pés sobre a rocha. E eu queria fazer aqui dar um dado físico para você, da física. Pouco adianta para um homem ser forte se ele não tiver uma base. Então, no fundo, você pode ver, quem luta karatê e outras lutas marciais, sabe disso, que o importante é a base. Porque você não tem força se a sua base não estiver sólida. Imagine um homem tentando empurrar um móvel num chão que está todo escorregadio. Ele pode ser o homem mais forte do mundo. Ele não vai conseguir empurrar esse móvel, ainda que o chão esteja escorregadio, os seus pés não têm base. A sua força está, na verdade, na base. E é isso que Deus faz. Ele tira Davi desse poço de lama e põe os pés sobre a rocha, e não somente põe os pés num lugar seguro e depois deixa Davi. Não, ele firma os passos. Ao que tudo indica, ele estava fraco e Deus firmou os seus pés para que ele pudesse andar. Então Deus não somente coloca sobre a rocha, mas Deus também dá força para os seus pés, para que o seu joelho, suas articulações pudessem firmar os passos e ele pudesse assim andar. E me firmou os passos, é o que diz o Salmo.
E ele não fez somente alguma coisa com os pés, fez com o coração, com a boca. Ele diz, ele pôs nos meus lábios um novo cântico, uma nova canção. Isso é um exemplo de alegria. Talvez Davi esteja se referindo exatamente ao Salmo 40, porque com base nessa experiência ele produz uma música nova, fresquinha, bem novinha, que conta e que ensina muito sobre a teologia e sobre o que devemos pensar sobre Deus. Ele diz, ele pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, quer dizer, quando as pessoas vissem Davi firme e cantando, isso eles vendo com seus próprios olhos, eles temeriam ao Senhor. Temer para o hebreu, e principalmente dessa época, tinha um fator muito forte, que você vê temor do Senhor, aqueles que temem o Senhor, é algo muito forte para eles. Por quê? Muito mais do que para nós. Não é ter medo de Deus. E nem tampouco como os explicadores de hoje, ter respeito por Deus. Não é. Essas palavras não exprimem bem o que é temer. Basta você pensar que vários povos tinham seus deuses. E o povo de Israel era influenciado a cultuar esses deuses. Então, quando o povo de Israel não tinha medo daqueles deuses, não, esses deuses não causam medo, eles não existem. Eu temo o Senhor. Então ele diz, muitos temerão o Senhor, e ele ainda completa, verão essas coisas, temerão o Senhor e confiarão no Senhor. Então é um temor com confiança, não é um temor que Deus possa, é um temor no sentido de que ficamos, de alguma forma, assustados com o tamanho do poder de Deus. Deus é um Deus surpreendente. Então, quando Ele age poderosamente em uma nação, em um povo, nós olhamos para essas coisas e tememos. Os discípulos estavam com medo da tempestade. Eles não tinham medo de Jesus. Mas, na medida que a tempestade foi ficando forte, eles ficaram com medo. E por isso o nosso hino que cantamos diz que Jesus é nosso abrigo no temporal. Os discípulos foram acordar Jesus, perturbar o seu sono. E Jesus sabia que eles não iam morrer daquela tempestade, dormia tranquilo. Jesus então se levanta, chama a atenção do mar e do vento, e eles se calam. Jesus volta e continua dormindo. Diz o texto, aquele que nos narra esse texto do Evangelho, nos diz, tanto Mateus quanto os outros que narram, digam que os discípulos ficaram com medo de Jesus e perguntavam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o tipo de temor que nós temos. É um temor sem medo de que ele nos destrua, mas é um temor no sentido de nos assustarmos com o tamanho do seu poder. Você não imagina o poder de Jesus e o poder do seu Pai, o nosso Deus. Então aqui Davi está se expressando assim, que Deus tirou ele de um lamaçal e pôs os pés sobre a rocha, pôs um cântico nos seus lábios, um novo cântico. E agora, aqueles que virem essas coisas, que ouvirem, que lerem esse salmo, temerão e confiarão no Senhor. É o propósito dele com esse salmo. Por isso ele entregou ao mestre de canto, para que fosse divulgado, para que Israel cantasse esse cântico novo. Davi era um exímio músico, e nós temos notícia dos livros históricos que ele inclusive inventou instrumentos musicais para louvar ao Senhor. Então há vários salmos, ele é o maior dos salmistas, a maior parte dos salmos é dele, e aí Davi faz mais esse e coloca, é o nosso Salmo 40, que nos ensina sobre esperar no Senhor e aguardar nele. Então a nossa oração é que esse salmo e a experiência de Davi, expressada de forma clara e inspirada pelo Espírito Santo, possa te mover pela ação do próprio Deus a confiar, temer o Senhor e confiar. Não tenha medo das coisas que podem nos fazer mal ao corpo e não podem tocar a nossa alma. Nosso temor tem que ser ao Senhor, tememos a Ele. Você não precisa temer nem a Satanás, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O nosso temor tem que ser ao Senhor e a nossa confiança é o Senhor. Justamente aquele que era para ser o nosso pior inimigo, mais terrível, nos adota como seus filhos. Que coisa maravilhosa que o Evangelho acabou nos trazendo e nos ensinando. E essa foi a experiência de Davi. Ele foi tratado como um filho. Ele clamou, Deus foi lá
e o tirou do lamaçal e pôs os seus pés sobre uma rocha. Né? Então, que seja essa a sua experiência também, que você aprenda a esperar no Senhor, mas espere orando, não espere calado, não espere de braços cruzados. Nós estamos ativamente fazendo o que é mais importante pelo Brasil hoje, que é orar. É falar com Deus, falar com aquele que pode todas as coisas, que pode inclusive reverter toda essa situação e vivemos aqui um paraíso. Ele pode. Então vamos clamar pelos nossos filhos, pelos nossos compatriotas, por aqueles que sofrem no hospital, pelas famílias que estão lá, de alguma forma estão na expectativa de uma resposta, que elas possam ver os seus parentes se levantando e voltando para casa. Seja a nossa libertação, mas espere confiantemente no Senhor. Porque quem não confia, desconfia. É ofensivo com Deus desconfiar, porque afinal de contas Ele não é um estranho. Ele é o nosso Criador. Você pode conhecer um pouco, mas Ele conhece até o número de cabelos que você tem na sua cabeça. Então vamos parar de tratar Deus como estranho, vamos fazer como Davi, clamar por socorro. Ele vai se inclinar, te ouvir e te resgatar, e tirar dessa situação que te aflige. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, confessamos diante de todos que o nosso abrigo no temporal, nossa única confiança é o Senhor Jesus. E no momento em que não podemos fazer mais nada, a não ser esperar, que esperemos orando e suplicando ao Senhor, aguardando o momento certo, quando já tivermos crescido o suficiente para nos reajustar nessa situação de mundo e principalmente nos colocar humildes na Tua presença e dependentes do Senhor. Que o Senhor nos mostre o caminho e que façamos isso, que a Tua igreja aguarde orando, mas esperando no Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém.